O MEI surgiu como uma mão na roda na mão de todos aqueles que têm interesse em ser empreendedores. Mas você sabe quais são as vantagens e desvantagens de se abrir o MEI? Oi, eu sou o Ítalo, sou contador, especialista em auditoria e controle, e eu resolvi fazer esse vídeo para conseguir instruir todos vocês que têm interesse em ser MEI. O MEI surgiu em 2008 como uma ferramenta com interesse de facilitar todo mundo que deseja fazer a abertura. E desde então, ele vem se modernizando cada vez mais, ao passo que no prazo de 15 minutos você consegue ser MEI, fazer a abertura, e no prazo máximo de um dia você também consegue fazer a emissão de nota fiscal. Muito mais fácil, muito menos burocrático do que quando vai se fazer a abertura de uma LTDA. Então, quais são as vantagens e desvantagens, essencialmente, de ser um MEI? Basicamente, o MEI ele possui várias vantagens. A primeira delas se pauta no momento em que o MEI ele tem um valor fixo que você vai pagar por todos os meses. Eu não vou falar quais são, porque a minha ideia é que esse vídeo sirva por bastante anos. Mas gira em torno. Eu não vou falar a questão de valores, porque o vídeo é a intenção que ele fique atual por vários anos. E o MEI, ele atualmente paga entre 50 e 60 reais de imposto. E provavelmente vai ficar assim por alguns anos mesmo, tá bom? Mas a vantagem principal, então, é valor previsível de imposto e taxas, tá? Segundo ponto muito legal do MEI, você tem direito a auxílio previdenciário. Auxílio previdenciário. Nesse auxílio previdenciário está o salário maternidade, está a aposentadoria, está por tempo de serviço, né? Só que tem algumas coisas, né? Alguns pontos específicos. O salário maternidade, que é o salário maternidade, você vai ter direito só depois de 10 meses de contribuição antes do parto. Ou seja, como a gravidez ela é de 9 meses, então se você tiver o nascimento do seu filho 10 meses depois de ter aberto o MEI, tá tudo certo, tá? Para você receber a aposentadoria, você tem que ter contribuído 180 meses em dias, tá? Não é aquela questão do MEI que fica atrasando parcela, não. 180 meses pagos em dia, tá? Isso dá mais ou menos 15 anos. Como o MEI nasceu tem pouco tempo, não tem ninguém que tenha aposentado ainda com ele. Mas isso daqui é um indício de que a pessoa que tem MEI, ela vai receber por bastante tempo. Ponto ruim disso daqui, já conto, né? É que o MEI recebe um salário mínimo, tá bom? O MEI não recebe mais do que isso, ele recebe apenas um salário mínimo. Isso daqui pode ser considerado ruim, tá? O MEI também, ele tem apoio de algumas entidades, né, como o Sebrae, então a gente pode contar aqui que recebe apoio do Sebrae. Tem direito também a financiamentos com taxas mais baixas. Então, se você, por exemplo, vai abrir uma distribuidora de bebidas ou uma empresa que pode ser MEI, você tem algumas vantagens em cima disso. Financiamento mais barato na Caixa, ou no Banco do Brasil, ou até alguns outros, né, como o Itaú, que possuem essa linha de crédito especial para pessoas que têm um MEI ali registrado. Você também pode fazer o registro de um empregado pelo e-social, registro de um empregado e social. Só que para isso, tá? Atualmente você já precisa de ter o seu certificado digital, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, certificado digital. Hoje o certificado digital está girando em torno de mais ou menos uns 200 reais para você fazer, tá? Então não tem muito problema com isso. Então essa daqui são as vantagens que o trabalhador tem, né? Que o empresário ele tem quando ele faz a abertura do MEI. São mais ou menos 5, tá? E quais são as desvantagens? Porque nem tudo na vida são flores, na verdade. Primeira desvantagem do MEI: seguro desemprego. O seguro-desemprego é a primeira vantagem do MEI. Ah, mas eu vi que o seguro-desemprego ele pode ser pago se você faturar menos de um salário mínimo. Beleza, realmente pode. Só que você tem que comprovar isso. Isso daí não é uma coisa tão simples e muito dificilmente, se você tem o MEI, você não vai receber um salário mínimo, né? Porque o MEI, você presta ali serviço de mão de obra e tudo é muito fácil de você ter, tá? A respeito da emissão de nota para MEI. A emissão de nota não é uma vantagem nem uma desvantagem, é apenas um comentário, tá? A emissão de nota para MEI, ela é obrigatória em casos de venda para PJ e opcional para caso de venda para PF.
Então, as notas fiscais que você emite pelo sistema da sua prefeitura, elas vão ser contadas para você emitir a DAS, tá? Então, isso daí é uma obrigação que você tem que fazer. O não declaração da DAS no mês de maio gera algumas pendências no seu MEI, então fique muito atento com isso, tá? Outra vantagem, o limite de crescimento da empresa. O faturamento máximo do MEI é baixo, ele gira na casa de 81 mil hoje. Tem projetos que para chegar a mais de 100 mil, mas não passou. Hoje o MEI é de 81 mil. Pode ser que quando você está vendo, esse mudou, mas ainda vai continuar sendo um faturamento baixo, porque se você pega 81 mil, divide pelos 12, dá mais ou menos pouco mais de 6 mil reais por mês, pouco mais de 6 mil reais por mês. Isso daí é pouco, tá? Levando em consideração uma empresa que tem funcionário, que tem tudo isso, e tem todos os custos, tem despesas, isso daí é pouco. Outra questão do MEI, né? A aposentadoria. A aposentadoria é um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que você aposenta. O ponto negativo é que é um salário mínimo, como eu disse anteriormente, tá bom? E tem toda a questão do limite de crescimento. Por quê? Porque uma empresa que fatura 81 mil por ano não vai abrir filial, não vai crescer muito, não vai sair de ser uma loja pequena de bairro. Por isso que a intenção do MEI não é ser uma super empresa, mas sim ser uma forma do trabalhador regularizar a sua atividade. E o microempreendedor individual, ele se limita àqueles trabalhadores que fazem serviços mais braçais. Tanto que, se você faz serviço intelectual, você não pode ser MEI. Desde 2017, profissionais intelectuais não estão mais inclusos no rol do MEI. O contador, acho que foi um dos últimos que saiu. Hoje não é mais possível, tá? O contador, o advogado, o engenheiro tem que abrir uma sociedade simples, não pode mais fazer a abertura de um MEI, tá? Alguns fazem isso. Esse canal aqui tem a intenção de ser sincero com vocês. Alguns fazem isso, emitem a nota como outros serviços, mas isso daí, se foi pego pela Receita, né, você tem que pagar o imposto retroativo, além de ter que pagar a multa. E aí, você já sabia de todas as vantagens e desvantagens do MEI? Se não, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário também se você gostou do vídeo. Valeu!